Boa tarde a todos, novamente. Vocês tiveram a disposição de sair num sábado à tarde para acompanhar a gente no seminário sobre um tema que tem acometido muito as criaturas, principalmente no movimento que nós estamos, porque este século XXI, tem sido colocado pela Organização Mundial de Saúde como o século da ansiedade. O século XX, ele foi estudado e aprofundado como um dos estados de época mais graves no quadro da depressão. Mas nós abrimos o século XXI ainda falando dos estados depressivos e aí começa a organização colocar para a gente para nos atentarmos para a questão da ansiedade. Então, nós fizemos a proposta de trazer esse tema, é justamente nós colocarmos para fora algo que ainda está nos incomodando no que diz respeito aos questionamentos. Mas não colocar para fora aqui para mim fazer terapia de grupo, não é nada disso. Colocar para fora no sentido de que bota para fora aquilo que você pensa e absorve, ideia nova, livro novo, fala nova, traz a sua participação. Aqueles que quiserem participar, pode levantar a mão, que tem gente com microfone. E aí espera até o microfone chegar, não precisa de ficar ansioso, até para poder ajudar no tema, né? Que às vezes até o microfone chegar eu já pergunto, não, pode ficar com calma, porque está gravando, tá claro? Aqueles que não puderam vir, vão ter a chance de acompanhar depois pelo YouTube. Com o tempo, ele também vai chegar como chegam as nossas gravações. Ok? Então, quando a gente fala de ansiedade, nós não estamos falando de qualquer tema. Menos ansiedade e mais serenidade, nós estamos falando no país, fazendo referência ao Brasil, no país mais ansioso do mundo. E agora eu estou colocando para vocês, nós estamos dizendo a respeito de 193 países inscritos pela ONU, envolvidos com a ONU. Dos 193 países que estão envolvidos com a ONU, o Brasil é o mais ansioso. Em estatística, o Brasil ocupa 9,3% da ansiedade do mundo. Está aqui. Não tem a ver com esse auditório não, gente. É ansiedade lá fora. O auditório aqui é só para poder aprender e depois acalmar o povo. Tá claro? 9,3, gente, sabe o que significa? 90,7%, 90,7% são os outros 192 países do mundo. 90,7 dividido por 192 países e o Brasil, como a gente acha que ele não vai ser primeiro em nada nunca, ele é o primeiro. Tá claro? Ele é o primeiro, o país mais ansioso do mundo. Tá? E aí, existem causas para a ansiedade? Existem causas. As duas causas que mais acometem o nosso povo, as duas causas que mais nos agride, uma é a solidão e a outra, o estresse. São as duas que mais agridem. Isso não significa que não hajam outras causas. Por exemplo, baixa remuneração no âmbito do trabalho, relações tóxicas, e vocês conhecem, já tiveram ou ainda têm, ou conhecem quem está vivendo. Então, baixo salário, relação tóxica e o terceiro aspecto, insegurança social, seja na via pública, seja em eventos, insegurança social, esses três também fazem parte dos 5 principais aspectos do quadro de ansiedade que está assolando o nosso povo neste país. Quando a gente fala a respeito de 2 dos principais, o primeiro, solidão, a gente tem que se atentar para o que é a solidão. E a gente tem que estabelecer uma diferença entre solidão e solitude.
Ah, mas é diferente? Sim, é diferente. A solidão é um estado patológico. Vocês vão ver que durante o seminário a gente vai estar citando livros de referência. Quem estiver anotando, faz o registro. Se quiser depois o livro, a Cleide da Livraria Novos Rumos está aqui conosco. Vocês já chegaram e encontraram com ela. E a gente vai estar citando livros de referências e outros que a gente não está citando, mas que também vão abordar estes temas. No livro O Homem Integral, Divaldo Franco, na psicografia de Divaldo Franco, a orientação do espírito de Joana de Ângeles, ela coloca para a gente no capítulo 1º desta obra, fatores de perturbação. E ela cita 5 fatores de perturbação da alma: medo, rotina, liberdade, entendendo como mau uso da liberdade, ansiedade e solidão. 5 fatores de perturbação da alma que estão assolando as criaturas hoje na Terra, embora a gente esteja fazendo referência ao nosso estado aqui no país. Então, quando ela coloca solidão e ansiedade, ela inclusive vai fazer esse acoplar das informações. Por quê? A solidão é um estado patológico, mas em qual estado que solidão é patologia? Naquele estado onde a pessoa é isolada por 1, 2 ou mais grupos, ou aquele momento onde ela se isola e não convive com nenhum, 2 ou mais grupos. Ela faz opção pelo estado patológico. Ela faz opção. E esse estado vai se agravar. Veja, ela começa no processo solitário e esse estado vai se agravar. Imaginem vocês que Schopenhauer, filósofo e escritor alemão, final do século XVII, início do século XVIII, ele faz uma analogia para nós que nem os animais se disponibilizam a conviver com a solidão. Instintivamente, Schopenhauer, ele falando a respeito da lenda do porco-espinho, ele coloca para nós que instintivamente o porco-espinho, ele vem resistindo desde a era glacial. Desde a era glacial, eles descobriram instintivamente que se eles se afastarem num período grave da nevasca, se eles se afastarem entre si, eles morrerão congelados. Mas se eles se aproximarem no movimento de acolhimento para evitar esse congelamento, eles sairão feridos e as feridas poderão matá-los. Então eles descobriram que eles não podem nem se aproximar e nem se afastar. Eles se aproximam de forma que os espinhos, eles se encontram evitando a corrente gelada do ar, mas ao mesmo tempo fazendo com que a sua pele se conserve para que o ar gelado não provoque a sua morte. E ele vem resistindo desde a era glacial, a partir do momento que ele faz isso instintivamente. Então, como vocês podem observar, trazendo a teoria de Schopenhauer, trabalhando na área da filosofia, esse movimento para as nossas relações, quantos de nós apresentamos os espinhos do nosso estado íntimo no contato com as pessoas? Quantos de nós esfriamos o nosso sentimento, esfriamos o nosso acolhimento, esfriamos as nossas receptividades na relação com o outro e nos afastamos de grupos, nos afastamos de pessoas, nos afastamos da natureza, nos afastamos dos animais, buscando alternativas que não iremos encontrar se não estivermos neste convívio. Não iremos encontrar. Vou trazer para vocês daqui a pouquinho uma observação da Joana de Ângeles e vocês vão entender por que desta colocação. Então, na lenda que Schopenhauer traz para nós, aprendamos a conviver com os outros sem espetá-los no movimento de aproximar e sem degelar a relação, no movimento de se afastar, sem neutralizar o outro do convívio.
Mas é muito interessante quando a gente coloca a posição de Schopenhauer, porque Kierkegaard, Søren Kierkegaard, que era dinamarquês, ele faz uma outra colocação. Ele, completando o que disse Schopenhauer, também no século XVIII, ele coloca para nós de outra maneira. Ele fala, tornar-se só consigo. Ele fala que é importante a gente tornar-se só consigo. A frase dele é essa. O que ele está querendo dizer para nós? Que em determinados momentos a gente precisa ficar sozinho. Tornar-se só consigo. Não é a busca da solidão patológica, mas é a busca da solidão na base da solitude. Aí o que então é solitude? Solitude é aquele momento de isolamento que a gente precisa fazer para restabelecermos metas, para reconstruirmos projetos, para replanejarmos construções, para caminharmos de forma correta a partir das reflexões. Isso é solitude. Quando Jesus se isola no Monte das Oliveiras, ele estava buscando a solitude e não a solidão. Quando Buda se afasta do núcleo familiar, quando ele descobre o que estava acontecendo, ele não teve acesso à via pública, porque o seu pai, Suddhodana, príncipe da tribo dos Sákyas, Buda que nasceu aos pés da montanha do Himalaia, hoje a gente conhece como Nepal. Quando Buda, ele viu pela janela de um dos seus palácios um cordão de pessoas que estavam na via pública. Quando ele viu ao longe, ele perguntou para um dos seus soldados, para onde vão essas pessoas? E o seu soldado colocou, como o senhor nunca teve acesso ao mundo social, aquelas pessoas passam na margem dos teus palácios e do teu pai, porque eles vão até a margem do Ganges para mendigar, eles vão até a margem do Ganges para se alimentar. E ele, com a ajuda deste soldado, ele conseguiu se desvencilhar da guarda e ele ultrapassou os muros deste aquartelado e começou a ter acesso a essas pessoas. Quando ele teve acesso a essas pessoas, ele teve encontro com 4 grandes verdades. Quando ele teve acesso a essas pessoas, ele viu que ali no envolvimento com elas existia a miséria. No convívio com elas, ele viu que existia a doença. Ele viu também nesse convívio que acontecia a velhice e, por fim, a morte. Quando Buda teve encontro com essas verdades, ele não descansou. Ele voltou para dentro do palácio, reuniu seu pai e sua mãe, a família Suddhodana, sua esposa Yasodhara, que era sua prima, seu filho único, Rahula, e ele conversou com eles. Não posso me abster de tudo que acabei de conhecer. Eu preciso ter contato com o mundo externo. O seu pai disse que ele não sairia, ele era um jovem, e resolveu fortalecer as guardas, ou a guarda dos seus palácios, para que Siddhartha Gautama não se permitisse a saída. Mais uma vez o seu soldado, facilitando a sua saída, ele sai para o palácio, do palácio, adentra-se na floresta e ali ele não volta mais para o palácio. Conversa com a esposa, com o filho e com seus pais e ele não volta mais para o palácio. Os pais sabiam que ele só sairia se fosse movimento de fuga e ele fugiu. E todos os dias ele se sentava debaixo de uma árvore que se chamava Árvore Bodhya ou Árvore Bo, a árvore do conhecimento. Ele se assentava debaixo da árvore, quando amanhecia, ele começava a acompanhar as pessoas. E aí ele começou a conviver com aquela miséria humana. E ele voltava à noite para a floresta, e de manhã ele voltava, e à tarde para as pessoas.
E assim ele fez uma semana. Assim ele viveu um mês, 6 meses, 1 ano. E depois, entre 5 e 6 anos, após fazer esse movimento diariamente, nós podemos dizer, dentro da linguagem espírita, diríamos que ele se iluminou. Ou seja, eclodiu-se-lhe a mediunidade. E Siddhartha Gautama se transforma em o Buda, aquele que se iluminou. Porque a partir daí ele começou a estudar 4 situações. Primeiro, que existe o sofrimento. Segundo, se existe o sofrimento, todo sofrimento tem uma causa. Terceiro, se todo sofrimento tem uma causa, é necessário destruir a causa desta dor. Quarto, como fazer. Buda trabalha esses 4 itens e ele depois desenvolve mais 3 outros aspectos. Para se libertar deste sofrimento todo, é necessário uma consciência reta, um movimento com o trabalho e o sentimento de amor. Em cima desses 3 aspectos, a gente diria que houve ali a transformação de Siddhartha Gautama para Buda. E ele se transforma nesta pessoa que se iluminou, e nós estamos dizendo aproximadamente de 500 a 450 anos antes de Jesus. Então imaginem, quando ele sai para a floresta, e por que ele é chamado de Buda? É porque ele ficava debaixo da árvore do conhecimento. Em sânscrito, é a árvore Bo, ou a árvore Bodhya, a árvore do saber. E aí nós vamos ver o movimento de solitude, e não necessariamente o movimento de solidão. Porque ele se isolava para ajudar. Ele se isolava para se envolver com as pessoas depois. Enfim, se nós trouxemos a visão de Schopenhauer, se trouxemos a visão de Kierkegaard, nós vamos ter também a postura de um escritor francês, Barak, e ele coloca para nós que solidão é muito bom, desde que a pessoa esteja com alguém para ela contar para este alguém o tanto que é bom ficar só. Ele ironiza as colocações de Kierkegaard e ironiza as colocações de Schopenhauer. Solidão é muito bom, desde que ela esteja acompanhada para ela poder falar para o companheiro dela o tanto que é bom ficar sozinho. Ou seja, ele bate contra a solidão. Imaginem vocês que se nós trouxemos essas referências, não podemos deixar então de trazer associado à questão da solidão, a solitude. Tanto que Joana de Ângeles coloca para nós, neste livro O Homem Integral, no capítulo 1, falando de solidão, ela disse assim: só é solitário quem não é solidário. Essa frase todos nós conhecemos. Imaginem vocês que do século 21 para cá, final do século 20, início do século 21, nós nunca na história tivemos tanta facilidade de comunicação como temos hoje. E nunca tivemos tanta solidão nas relações. Nunca vivemos tão só. O nosso país está vivendo essa crise que está abrindo porta para o estado da ansiedade. Nunca estivemos tão só. Quando a Joana de Ângeles coloca que só é solitário quem não é solidário, ela está dizendo que é importante que a gente se envolva com o trabalho. Quanto mais sozinho a gente fica, quanto mais espaço à solidão a gente abre, mais doenças a gente acrescenta no nosso estado íntimo. E aí, qual o movimento que nós estamos fazendo para sair deste estado? Que movimento que nós estamos fazendo? Ora, estou dando para vocês o exemplo de um estado doentio. O outro, como não poderia ser, é o estresse. Falando das próprias redes sociais, vocês vão lembrar quando nós somos da época das cartas, lembram as cartas? Quem aqui já escreveu carta? Levanta a mão para mim. Ah, mas que beleza! Nós que somos da época das cartas, se alguém estava com raiva e te mandava uma carta irritado, você ia preparar uma boa resposta para aquela pessoa. E aí, na hora que como eu estou sem tempo para escrever,
Hoje à noite eu escrevo. 10 horas da manhã, você falou hoje à noite. Quando chega à noite, tudo aquilo que você mentalizou já caiu pela metade. Que a sua raiva já foi embora ali. E aí você escreve. No dia seguinte, você fala, eu vou ter que ir lá no correio, mas eu vou dar mais uma lida. Na hora que você dá uma lida, você pensa, eu não vou colocar. Não vou não. Essa aqui está muito agressiva. A gente tinha tempo para refazer os nossos conceitos. Hoje vão chegando informações e você sente necessidade de enviar resposta. Eu fico pensando, qual é a parte da resposta? Porque as pessoas estão mandando informações. O ser humano sente uma necessidade de sair mandando outras. Me perguntaram assim, ô Emerson, você não fala nada na rede social? Eu falei assim, falo. Você não responde nada? Não, responder eu respondo. Eu respondo na rede social. Aí uma colega do Movimento Espírita de Montes Claros, estávamos lá num congresso, e havia lá 7 palestrantes, ela falou, Emerson, você é o único que não responde. Eu falei assim, pega quantas informações você me passou. E aí ela pegou, falei, vou pegar aqui agora. E aí o pessoal começou a rir. Tinha 8 informações. Eu falei assim, qual dessas informações você me fez uma pergunta? Você me mandou 8 informações, 7 era programação. Manda o cartaz, qual palestrante está convidado, qual é o tema selecionado, o que aconteceu na reunião, e foi mandando informação. E eu via a informação. Emerson, você não responde. Eu falei assim, você não perguntou. Mas as pessoas que assim, você não responde, eu falei, não. Aí um outro grupo de amigos falaram assim, Emerson, qual é a sua função no grupo? Eu falei, silenciar o grupo. Silenciar o grupo. Por que você não responde nada? Eu falei, porque ninguém pergunta nada. Está todo mundo mandando coisas. E aí aquela pessoa na qual a carapuça encaixa, ela vai lá e manda uma resposta. Eu tenho certeza que mandou para mim. Não, eu não tenho certeza de nada, a pessoa simplesmente mandou. Mas as pessoas estão tendo dificuldades em apenas receber. E aí vai gerando estresse, porque agora a gente não escreve carta mais. A gente vai recebendo e enviando, recebendo e enviando, recebendo e enviando. No final do dia a gente está com a cabeça deste tamanho. De tanta coisa que foi chegando e de tantas dificuldades que a gente criou com tudo aquilo que a gente leu, necessariamente a gente não escutou. Mas é uma dificuldade nossa. São geradores de estresse. Tem aquelas pessoas que quando ela sabe que você está online, ela sabe que você está online. Aí ela manda. Na hora que você não responde, ela manda outro. Na hora que você não responde, ela manda interrogação. E é muito legal, porque aí eu vejo tudo isso, eu estou online, não quer dizer que eu estou em condições de atendê-la, não estou em condições de respondê-la, não estou em condições de telefonar para ela, eu estou online, mas eu estou numa outra situação. Mas as pessoas não têm paciência. Provavelmente, ainda neste século, nós teremos o século da impaciência, né? Porque as pessoas não têm facilidade em esperar. Mas se você tem pressa, não manda mensagem. Telefona. Mas hoje é muito legal. Por quê? Porque o telefone hoje, a menor função que ele tem é de telefonar. Você pode acompanhar a bolsa, você acompanha a temperatura, você acompanha o que está acontecendo na guerra, você sabe de e-mails que você está recebendo, você consegue medir a sua pressão arterial, você consegue ver a sua frequência cardíaca, você também tem como um despertador, você tem como lembrete na sua agenda, tem agenda de telefone, tem agenda de consulta, tem agenda do inferno, tem tudo. Você tem tudo. Aí, de vez em quando, você até telefona, olha que bacana. De vez em quando, se tem pressa, não se estressa porque o outro não te responde, telefona. Se ele realmente não atender, é porque ele está ocupado. Porque hoje não tem nem como falar que não sabia, não escutou, está escrito lá. Se está escrito.
Então a gente ainda tem aquelas saídas, que é a saída da mentira. A saída da mentira é aquela que você vê o celular tocando, ele toca, você dá... 4 horas depois você retorna a ligação e fala assim, só agora que eu vi sua ligação. E a gente vai usando a estratégia da mentira para sabotar relações. Ou quando a pessoa fala assim, eu nem vi que você me ligou. Essa é para arrebentar, não tem jeito. As pessoas estão andando com o celular ali, às vezes até sem ligar. Elas estão olhando para ver se alguém ligou, sem ligar. E isso é gerador de estresse. E eu estou fazendo referência do final do século XX, início do século XXI em diante. Não tínhamos na década de 80. Não tínhamos na década de 70. Mas tínhamos outros motivadores de estresse. Tínhamos. Hoje as nossas relações estão agressivas. Hoje as nossas relações estão com dificuldade. Fora isso, quando a gente traz para dentro de casa, famílias que não conversam, irmãos que não conversam, pais que não conversam, casais que não dialogam, não tem. Se não tem nada disso, vai aparecer estresse. Por quê? Porque vão ter mecanismos de fuga. Estão conversando superficialmente, porque não pode largar o aparelho. E quando um vai conversar, pode falar que eu estou te ouvindo. Não, pode falar. Mas eu quero que você olhe para mim, eu escuto com o meu ouvido. Eu não escuto olhando para você, pode falar. Não tem diálogo, gente. E se é para não promover o diálogo, mas o que a gente faz se o outro não larga o celular? Cala a boca. É só calar a boca. Você vai conversar, a pessoa pegou o celular? Pegou. Silencia. Se você está contando um caso lá no seu trabalho, nossa, olha o que aconteceu lá na minha sessão hoje, conversando lá com o meu chefe, aí pegou o celular. Conversando lá com o meu chefe, pode falar que eu estou te ouvindo. Nossa. Gente, se ele falou, conversando com o meu chefe, você pegou o bendito do celular, continua você então com o seu celular e não escuta o outro, porque naquele momento o celular está mais importante para você do que o diálogo. Se o outro pegou o celular e é você quem vai conversar, silencia. Se ele pegou o celular, é porque para ele, naquele momento, o celular é mais importante do que o diálogo com você. 2 horas depois, ele vai chegar e falar assim, aqui, o que é que você estava falando mesmo? Aí você chega e fala assim, não, eu já mandei mensagem para minha irmã, ela já me respondeu, foi legal. Não, mas me conta o que é. Não, mas já está resolvido, eu queria ter uma ideia, mas já que você estava ocupado com o aparelho, a minha irmã já me respondeu. Outro dia, quando aconteceu alguma outra coisa, devagarinho a pessoa vai aprender que relacionamento é educação. É educação. A educação do grego, educiere, significa desenvolver um potencial. Diotima, sacerdotisa mestra de Sócrates, ela dizia para Sócrates que o trabalho do mestre é como o trabalho da parteira, trazer à luz a beleza escondida dentro da criatura humana. O trabalho do mestre é como o trabalho da parteira, trazer à luz a beleza escondida dentro da criatura humana. Ou seja, o que ela está dizendo? Quando a gente está nesse movimento de troca, nós estamos educando e nos educando. Quando o outro está nesse movimento conosco de troca, ele está se educando e está educando a gente também. É isso. Podemos evitar o estresse? Claro que podemos. Mas Pedro já sabia que isso iria acontecer. Porque na segunda carta de Pedro apóstolo, segunda carta, no capítulo 2, no versículo 19, ele coloca para nós que o homem é escravo de tudo aquilo que o domina. Em outra tradução, o homem é escravo da corrupção que o domina. Se o homem é escravo de tudo aquilo que o domina, Pedro falou isso para nós há 2000 anos atrás. Imagina como estão as nossas relações hoje. Imaginem vocês a gravidade com que nós estamos conduzindo os nossos movimentos sociais, familiares, profissionais. Como que nós estamos conduzindo?
Milor Fernandes, trazendo para a gente um outro entendimento desse movimento, Milor Fernandes, ele coloca para nós que é importante ter, sem que eu ter te tenha. É importante ter, sem que eu ter te tenha. É importante ter o carro, mas não permita que o carro te domine. É importante ter o dinheiro, mas não permita que você seja escravo do dinheiro. É importante ter o aparelho, mas não permita que o aparelho domine o seu estado de humor. É importante ter sem que o ter te tenha. Tanto que aquele grande filósofo, Frejá, conhece esse cantor? O que ele fala para nós? De quando em vez, diga para o dinheiro quem é o dono de quem. O que ele está dizendo? É importante ter sem que o ter te tenha. É só isso. Veja vocês que essa proposta é a mesma proposta da espiritualidade. É a mesma proposta. Até porque, no livro Dinâmica Psi, o psiquiatra Jorge André, ele coloca para nós no item ansiedade e medo, e ele faz um paralelo das duas relações, que ansiedade e medo caminham juntos. O medo, ele está relacionado àquilo que é concreto. Eu tenho medo de escuro. Eu tenho medo de alta velocidade. Eu tenho medo de altura. Eu tenho medo de elevador. Eu tenho medo de esporte perigoso. Isso é medo. Quando o medo é assim, eu acho que pode acontecer alguma coisa, é ansiedade. Não, eu não vou nessa festa não, porque eu acho que vai acontecer, isso é ansiedade. Porque eu já estou prevendo o problema que não existe, eu crio o problema. E a Joana de Ângeles também fala isso no livro O Homem Integral. O presságio, o eu acho, está mais relacionado à ansiedade do que o fato. Tanto que ela coloca para nós, existe ansiedade positiva e existe ansiedade negativa. Qual que é a ansiedade positiva? Aquela que não te traz nenhum tipo de distúrbio. Nenhum tipo de distúrbio. Não tem queda de cabelo, não tem úlcera duodenal, não tem problema estomacal, não tem constipação intestinal, não tem problema respiratório, não tem. Quando começa a aparecer qualquer uma dessas situações e outras, mancha de pele, erupção, irritação, essa ansiedade, ela é negativa. Apareceu úlcera duodenal, estomacal, queda de cabelo, obesidade, essa ansiedade é negativa. Ah, mas o que a obesidade tem a ver com a ansiedade? Só tudo. A pessoa come desequilibradamente, é ansiedade. Aí tem gente que fala assim, não, mas sabe o que acontece? Eu não tenho disciplina para comer direitinho. Ô, gente, a pessoa que vai ganhando peso, eu estou dando um exemplo, a pessoa que vai ganhando peso é uma das pessoas mais disciplinadas que existe. Ela é disciplinada em comer desesperadamente. Ela é disciplinada quando ela está numa festa que ela tem que comer de tudo, isso é disciplina. Ela é disciplinada no almoço porque ela tem que comer para matar a fome e depois para matar a fome que ainda não veio, mas vai de vir. É disciplina. É disciplinada no erro. Então tem gente que fala, eu não consigo. O fumante, ele é extremamente disciplinado. Ele deixa faltar qualquer coisa, mas o cigarro dele não falta. Isso é disciplina. A pessoa que bebe, que já sabe que ele bebe sexta, sábado e domingo, ele é extremamente disciplinado. Porque na quinta-feira ele já está fazendo conta, é amanhã. Ele não esquece, isso é disciplina. Só que é disciplina do lado do avesso. É a disciplina contrária. Então imaginem vocês, nós temos condições de abraçarmos a disciplina para o lado positivo, temos condições de abraçar a disciplina para o lado negativo. E aí, Jorge André, ele coloca para nós que é importante que a gente entenda que a ansiedade, ela pode ter uma raiz
pode ter uma raiz no inconsciente profundo. No inconsciente profundo. E ele coloca para a gente. Dá para vocês verem que aqui é uma pessoa de perfil? Sim. Dá ou não? Dá. Vocês têm fé, né? Então imaginem vocês, Jorge André coloca para nós que nós temos aqui a nossa superconsciência. Nós temos aqui a nossa consciência e nós temos aqui o nosso inconsciente. Então ele coloca que a ansiedade, ela pode ter raízes no inconsciente profundo, situações que nós temos armazenados no nosso estado íntimo, que são ligados ao nosso inconsciente passado, vivências de 2, 3, 5, 8 séculos atrás, e nós estamos trazendo para o movimento da consciência. Então, se a gente traz o movimento da consciência com medos claros, pessoas que estiveram envolvidas em situações criminógenas, por exemplo, quando chegar no movimento da consciência, nessa encarnação, ele vai ter medo de algo, por exemplo, que ele desencadeou. Ante os tempos novos, Divaldo Franco coloca para nós a respeito de uma citação da Joana de Ângeles que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas sacrificaram judeus e empurravam os judeus do alto de uma escadaria, e eles vinham rolando, carregando mochilas com pedras nas costas, e eles iam rolando do alto. Quando chegavam lá em cima, eles saíam fazendo efeito cascata, e eles iam massacrando os que eram obrigados a subir a escada. Estes que fizeram esses movimentos, entre as várias dificuldades que renasceram depois, vieram trazendo o medo da altura. Não porque eles foram vítimas, porque eles vitimizaram muita gente. Porque muitas vezes, quando a gente tem medo de algo, a gente acha que é alguém que fez conosco. E na maioria das vezes, é a gente que promoveu para terceiros. E hoje, eu estou nascendo com as dificuldades que eu promovi para os outros. Então, esse que é um medo concreto, mas não é necessariamente a ansiedade. Porque a ansiedade é um medo vago. Eu tenho medo que irá acontecer alguma coisa e nunca acontece. E aí eu não saio, eu não passeio, eu não viajo. Não, porque eu acho que se eu fizer isso, vai acontecer. Eu não gosto de andar de avião, não. Porque se eu andar de avião, o avião vai cair. Com certeza. E a certeza ainda de quem é ansioso. Então você imagina, a pessoa, eu gosto de andar de avião. Se eu pudesse conversar com todos os pilotos, eu ia perguntar se eles têm medo. Porque eu gosto do avião, do piloto que tem medo. Porque o piloto que tem medo, ele prepara antes. O piloto que tem medo, ele cuida antes. O piloto que tem medo, ele olha o painel. Se tem alguma luzinha queimada, ele vai identificar. Ele não vai levantar voo porque ele tem medo. Eu gosto do piloto que tem medo, que é pai de família. Gosto. Por quê? Porque ele está pensando nos familiares dele, ele, consequentemente, está pensando nos familiares do passageiro. Então, é importante o medo? É, porque o medo nos previne. O medo nos previne. Mas não é o medo do presságio, é o medo consciente de quem está preocupado com o cuidado. E todos nós precisamos fazer esse movimento? Todos nós precisamos. Mas Jorge André coloca que nós estamos trazendo coisas do nosso inconsciente, fazendo com que muitos dos movimentos ansiosos tenham a sua raiz no passado e a gente está trazendo para o presente. Essa mesma colocação nós vamos encontrar em Joana de Ângeles, no livro Joana de Ângeles Responde. É um livro só de perguntas e respostas. A pergunta de número 113, ela coloca para nós, 113, que existe de forma generalizada no comportamento social da criatura uma grande angústia envolvida com as fobias e a ansiedade. O que fazer? Generalizam-se, a pergunta é, generalizam-se os conflitos íntimos no relacionamento com as pessoas.
Como lidar com esses conflitos, principalmente relacionados a esses sentimentos que a gente está discutindo. E aí vem a fala dela, não promover um movimento de isolamento. Antes, o contrário, ela diz, a Grey, a sociedade, os movimentos sociais, eles precisam promover situações onde todos estarão convivendo, aprendendo, trocando e crescendo. Todos. E não promover isolamento. Não é promover isolamento. Ora, se essa proposta existe, se a Joana de Ângeles coloca isso para nós, ela deixa muito claro os movimentos que a gente tem que ficar, se envolver, que a gente tem que ficar atentos enquanto estamos aqui na Terra. Só que muitos de nós não queremos envolver com a Grey, porque envolver com a Grey, envolver com a comunidade, é envolver com o trabalho. E muitos de nós não queremos nos envolver com as atividades. Quando a gente foge do trabalho, nós estamos fugindo da oportunidade mais eficaz de melhorarmos as nossas relações. Quando a gente foge do trabalho, a gente está abrindo mão do convívio. Tudo na nossa vida é trabalho. Se você não tiver tempo de estudar e trabalhar, se preocupe com o trabalho. Ah, eu não estou com tempo para poder estar lendo o livro da doutrina. Ok, então trabalhe. Ah, não, eu tenho tempo só para ler. Larga o livro e vai fazer alguma coisa por alguém. Porque é importante que a gente tenha um conhecimento? É importante. Isso vai colocar para nós Kardec no livro dos Médiuns, no capítulo 27, das mistificações. E ele vai trazer exatamente essa referência. Estou fazendo a colocação do item 301, do parágrafo 5º, da importância de nós termos o trabalho como um norte. Um norte. Muitos de nós não queremos nos nortear no trabalho. E o movimento espírita ganhou um perfil de que fazendo uma coisinha aqui, outra ali, está salvo. Aonde que foi ensinado isso para nós? Só de fazer uma coisinha ou outra a gente está salvo. De onde a gente está entendendo isso? Vocês veem que os outros movimentos sociais, religiosos ou não, acabou a pandemia, todos retomaram. O movimento espírita ficou com suas casas espíritas fechadas. Casa espírita fechada, depois vinha com uma reunião, depois vinha com 2 reuniões, depois, no ano seguinte, vem com a evangelização. Gente, tem casa espírita que até hoje não retomou. Vocês têm noção do que é isso? Eu estou falando em novembro de 2023. Tem casa espírita que ainda não despertou. Mas estão preocupados com a pandemia. Mas vai no jogo de futebol, vai na festa de 15 anos, vai no aniversário, viaja para a praia, vai nos conglomerados todos. Movimento espírita. E é muito legal, 2 espíritas estão caminhando e encontrando no supermercado. Quando você vê 2 protestantes passeando no supermercado, um encontra com o outro está lá na fila. Um encontra com o outro e fala assim, e aí, fulano? O outro chega lá e fala, e aí, irmão? O outro grita, você vai lá na igreja hoje? Eu vou, quem vai falar? É o pastor tal, ele vai falar do tema. Ele está dando recado para o supermercado todo. Está avisando para todo mundo. Se sinta convidado. 2 espíritas encontram no supermercado. Se um está num corredor, o outro, a hora que o vê, já desvia. Porque ele não está querendo assunto. Se der o azar de encontrar na fila, aí um chega e fala assim, você vai lá hoje? Quem que vai falar lá? Aquele cabeludo grisalho. Não, cara, é ele? É. Que hora que vai ser? Oh, vai ser mais ou menos assim, às 15 horas. O pessoal vai estar todo reunido lá. Vai estar todo mundo lá, vai. Quem vê 2 espíritas conversando na fila do caixa pensa que ali é o início de uma gangue. Eles estão discutindo sobre tráfico de drogas. Vai estar todo mundo lá, cara. Vai lá, senhor, vai lá. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de assumir, inclusive, o trabalho.
nós temos dificuldades. Em função dessas dificuldades que nós estamos abraçando, vão surgindo, com esses dois grandes aspectos, trazendo o estresse e a solidão, vai surgindo a ansiedade, que pode ser positiva. Aguardar um momento, aguardar uma palestra, aguardar uma viagem, aguardar o lazer, não te traz nenhum distúrbio. Quando essa ansiedade começa a te trazer distúrbios, nossa, eu esperei tanto esse aniversário, quando amanhece o dia, você está com diarreia. Você já entendeu. Você esperou tanto que você somatizou o seu mal-estar. Somatizou. E aparece lá, ou com diarreia, com o corpo empolado, aparece. Porque está aguardando isso, aguardando aquilo, e você vai se agredindo. Essa ansiedade é prejudicial. Então, quando a gente começa a trabalhar, a Joana de Ângeles diz mais, é importante investigar o porão da nossa alma. Aqui está o porão. Essa colocação que a Joana de Ângeles faz, na pergunta de número 113 do livro Joana de Ângeles Responde, é a mesma colocação que o André Luiz traz para a gente no livro No Mundo Maior, capítulo 3, intitulado Casa Mental. E ele explica isso aqui, relacionando aqui as nossas perspectivas, as nossas metas, os nossos ideais, os nossos projetos, as nossas conquistas, a superconsciência. O que que a gente planeja para esta encarnação e o que a gente gostaria para as outras? A superconsciência. A consciência, tudo que a gente está fazendo nesse momento. O inconsciente, tudo que está relacionado ao passado. Quando a Joana de Ângeles coloca, é importante fazer uma investigação no porão de nossa alma, é importante verificar por que a gente tem essa ou aquela tendência. Por que a gente tem? Se as tendências são construções anteriores. Mas o principal processo é a gente ter conhecimento de que isso está acontecendo. Tendo conhecimento, a gente consegue se libertar. Não aceitando, a gente continua a se aprisionar. Exemplo. Caifás, ele está... Veja, Caifás esteve com Jesus, conviveu com ele, discordou das posturas dele. Caifás, ele está desencarnado desde a época do cristianismo. Caifás não reencarnou mais. Ele está quase 2000 anos no plano espiritual, numa região de sofrimento, aonde ele é conhecido como o maioral. Aonde ele comanda centenas e centenas e milhares de espíritos ainda envolvidos com a dor no processo de perseguição aos cristãos. Caifás não reencarnou. Jesus nomeou entidades para ir de forma pessoal até Caifás, conversar com ele, porque Caifás é um vaso precioso. Pelo conhecimento que tem, pela energia que tem, pela quantidade de pessoas que ele consegue assolar no movimento de intimidade e de divulgação das suas ideias. Porém, se ele conseguir fazer essa junção com aquilo que o Cristo trouxe, ele dá um salto na escala evolutiva e ele não cede. Ele não cede. Mas por que ele não cede? Porque no porão de sua alma existe um desvalor extremamente grave, no qual todos nós carregamos, talvez com menos gravidade do que Caifás, que se chama arrogância. Arrogância. Aonde ele ainda se acha dono da razão. Então, como vocês podem perceber, para nós nos libertarmos dos movimentos de ansiedade, tem que ter o nosso desejo. Se assim nós não o fizermos, a gente vai continuar se desesperando pelas situações que estão acontecendo na Terra. Até aí está claro? Dúvida? Quando eu falo dúvida, se alguém quiser levantar a mão, tem o microfone próximo a você. Oi, boa tarde. Duas perguntas.
Uma da Poli. Qual é o livro que você falou de Caifás? Está escrito, é Jonas de Andes, responde? Não. O livro que fala sobre a história de Caifás é o livro que faz parte de uma série que se chama Herdeiros do Novo Mundo. É uma série. Não, fica calmo. Eu sei que você está ansioso. Faz parte de uma série. O primeiro livro desta série se chama Despedindo-se da Terra. O segundo livro é Esculpindo o Próprio Destino. O terceiro livro, Herdeiros do Novo Mundo. E o quarto livro, No Final da Última Hora. No livro Herdeiros do Novo Mundo tem essa colocação que a gente trouxe. Sua outra pergunta. Com relação ao termo medo, você deu um exemplo que eu identifiquei com o trânsito. Eu acho que a minha família sente todos os riscos que o trânsito pode ter. Eu acho que na nossa sociedade a gente usa a palavra medo para tudo. E nem tudo é medo, efetivamente. Eu às vezes descrevo que o medo é aquilo que você sente diante da morte. O leão apareceu e ele tem a possibilidade de demorar. Isso é medo. Mas você, sabendo dos riscos na condução de um veículo, você sabe as possibilidades, mas ali não tem medo. Mas, no entanto, a gente usa o termo medo. Eu tenho medo que isso aconteça. eu tenho... Eu acho que está faltando nome para outros sentimentos menos intensos que o medo. Concorda ou discorda? Concordo. Nós vamos inventar um nome para ele breve. Veja, essa colocação de que tudo a gente tem usado como medo é real. Eu tenho medo disso acontecer. Só que o medo não pode nos paralisar. Quem coloca isso para nós é Narcisa, conversando com André Luiz no livro Nosso Lar. Quando a Terra está no auge da Segunda Guerra Mundial, o governador de Nosso Lar, ele coloca no sistema de som da cidade de Nosso Lar, que é importante espíritos se apresentarem de forma voluntária para fazer a guarda da cidade de Nosso Lar, porque Nosso Lar está correndo o risco de ser invadido por espíritos do umbral. E ele fala, precisamos de 30 mil espíritos descansados, lúcidos, que estejam envolvidos com o trabalho. O André Luiz vai se manifestar, e a Narcisa fala com ele, você não. Ele fala, mas por que eu não? Eu estou sem tarefa, eu estou sem atividade. Você não, porque você, embora tenha o conhecimento, você tem medo, e o medo te paralisa. No momento do medo, você não vai ter condições de agir. Então você ainda tem que se matricular na escola do medo. Aí ele fala, mas escola do medo, passei por tanta escola na Terra e nunca fiquei sabendo que isso existia. Ela falou assim, com o tempo você vai se adestrar. Então a gente está criando hábitos. O cuidado que a gente tem com esses hábitos é para que a gente não diminua a pessoa que fale isso para nós. Não, eu tenho medo de ir na casa espírita, eu sei lá, né, de repente esse espírito também. Eu tenho medo. Em vez da gente diminuir o outro, veja, Gabriel Garcia Marques, um dos autores mais lidos do século XX, colombiano, ele teve as suas obras publicadas em 36 idiomas. Ele coloca para nós, se você tiver que olhar alguém de cima para baixo, atenção, se você tiver que olhar alguém de cima para baixo, que seja para estender a mão para ela se levantar. Se você tiver que olhar alguém de cima para baixo, que seja para estender a mão para ajudá-la a se levantar. Ou seja, se a pessoa vai usando essas verbalizações, vai usando esses vocabulários, pela falta de um outro, que a gente esteja em condições de ajudá-la a se levantar. Porque em outras situações, quem terá dificuldade é a gente. Então, se for só o medo nos previne. Vou pegar o exemplo que você trouxe do trânsito. Mas já que o trânsito nos incomoda, a gente começa a se preparar para o trânsito. Você olha o pneu, você não deixa faltar combustível, você fica atento aos 3 retrovisores, você anda numa faixa que te favorece a velocidade que você gostaria, você procura não ultrapassar os limites, nem da velocidade, nem da via, nem outras pessoas, nem agredir no trânsito. Por quê?
porque incomoda o mal-estar que pode acontecer ali. Então, é a gente que vai criando situações, tá claro? Pegando um exemplo, estávamos, eu, minha esposa e minhas 3 filhas, ainda na adolescência, 2 na adolescência, 1 na infância, a caçula na infância. A caçula hoje tem 21 anos, né? Pela cor do meu cabelo, você já tem uma ideia da idade desse povo. Estávamos indo na virada de ano para o alto da Afonso Pena, indo até a Praça do Papa para ver o pôr do sol, e de lá a gente depois iria para a casa da minha sogra, para poder fazer um lanche num ano que eu não me lembro qual, 31 de dezembro. E nisso, um motoqueiro, ele passou por nós, próximo àquele viaduto que dá na Antônio Carlos e desencadeia ali na Caetés, ele passou por nós, e ele, ao passar, ele raspou, não encostou, mas ele fez sinal de que iria esbarrar, e eu bati o pé no freio, e elas vieram para frente, tomaram susto, estavam no banco de trás. E aí eu fiquei indignado. Fiquei incomodado naquele momento, imediatamente eu esqueci o meu perfil espírita. Imediatamente. E aí eu fiz como fariam outras pessoas que esquecem o movimento, que abraçam quando não estão incomodados. Quando chegou na Afonso Pena, eu fui lá e fechei o motoqueiro. Fechei o motoqueiro, e o motoqueiro indignado, num outro sinal na Afonso Pena, parou do nosso lado. Quando ele parou do nosso lado, ele começou a xingar. E eu pedi a minha esposa para fechar o vidro, e as meninas atrás também fechar o vidro, e ele foi gritando e xingando palavrões e gritando. E aí a minha esposa chegou e falou assim, eu vou ligar para a polícia. Eu falei, não precisa ligar para a polícia não, a gente resolve isso. Não precisa ligar não, bobagem, coisa de trânsito. Não, mas eu vou ligar. Emerson, na hora que arranquei o carro, ele veio, passou por trás do meu carro. E aí ele veio apontando o dedo e xingando, apontando o dedo. Paramos lá em cima na Afonso Pena, quase com contorno. E ele continuou falando, na hora que o sinal abriu, ele deu uma pesada no meu retrovisor. Quando ele deu um chute no retrovisor, eu vi que ele deu um chute no retrovisor, e aí o retrovisor caiu, o carro, eu encostei e ele caiu com a moto. Quando ele caiu, eu desci do carro e fui lá. Quando eu fui lá e olhei para ele, falei, agora é a minha vez. Com aquele perfil espírita que eu carrego no meu estado íntimo, eu olhei para ele e eu escutei falar comigo. As suas filhas estão vendo. Só escutei isso, gente. As suas filhas estão vendo. Eu olhei. Me apiedei, mas não dele, me apiedei de mim. Falei com ele assim, vai embora. Eu doido para descer o pontapé. Eu doido para esquecer tudo que eu estudei. Mas tem anos esse trem. Ô, gente, se tem uma coisa que eu indico para o inimigo, é ser espírita. Ô, gente, se tem um inferno na vida de alguém, vai ser espírita. Eu não preciso de desejar que ele aconteça alguma coisa de errado, não. Eu desejo que ele seja espírita, porque aí ele vai entender o que acontecer de errado, porque vai acontecer, o normal é esse. Entrei para o carro, já mudou o clima, e eu fiquei com essa informação que a espiritualidade passou. Suas filhas estão vendo. Porque a partir do momento que a gente fala, que a gente lê, que a gente prega, que a gente guarda informações, que faz culto no lar, que se envolve com o trabalho, na hora que a gente é testado, na hora, porque agora ninguém é testado. A gente está num ambiente fraterno, ambiente de solidariedade, de estudo, de investimento, de aprendizado, ninguém é testado. Então, voltando ao movimento do trânsito, a partir dali, eu tive uma outra conduta, e aí eu estou falando especificamente de motoqueiros. Porque qual é a minha conduta? Quando eu vejo que eu cometo um engano, quando eu vejo, eu diminuo a velocidade no meu carro, e aí eu te falo da estratégia de trânsito, cada um vai ter que criar a sua. Eu diminuo a velocidade, quando ele passa por mim, eu falo, eu faço isso, não com as duas mãos, a outra está no volante.
Então, eu faço isso. Pela leitura labial, o que ele entendeu? Desculpa. E aí, ele chega e faz assim. Ou então ele faz assim. Ok? Tanto um gesto quanto o outro significa, ele entendeu. E acabou a discussão. Agora, nós estamos dando um exemplo por causa da sua questão. Imaginem isso na nossa vida. Como que a ansiedade está agredindo as pessoas em todos os movimentos. Em todos os movimentos. Então, a gente é que precisa se atentar para as mudanças que a gente precisa fazer. Quando eu falo para vocês o exemplo de Gabriel Garcia Marques, eu estou dizendo, aquelas pessoas que estão próximas de nós, elas estão também aprendendo conosco e nós também estamos aprendendo com elas. 2 dias depois, sentado com a minha esposa e minhas meninas na mesa, eu cheguei e perguntei para elas, filhas, eu gostaria de voltar naquele episódio que aconteceu no sábado. Era um sábado. Quem estava errado? A caçula não lembrava do fato. Quem estava errado? Uma das minhas filhas colocou assim, pai, eu não sei não, porque assim, ele fechou, mas você vingou. Então, eu acho que tem o erro dos dois lados. Né? Lembra, né, Thalita? Foi você. Natália, protetora, chegou e falou assim, pai, ele estava errado, o motoqueiro estava errado. Não tem a menor dúvida. E aí eu falei com elas assim, eu vou contar para vocês uma coisa. Vocês viram a cara do motoqueiro? Porque ele estava com aquele capacete aberto, vocês viram a cara dele? Pela expressão dele, parece que ele tinha fumado da boa, né? Falei, pois é, pela expressão facial dele, parece que ele tinha feito alguma coisa. Se ele fumou, se ele bebeu, não importa, eu não bebo e não fumo. Pela moto dele, é uma pessoa que tem lá as dificuldades dele de condução no trabalho ou no ambiente social. E eu não tenho, nós estamos no nosso carro. Pelas expressões verbais que ele lançou, possivelmente ele não tem a educação que eu tenho. Por aquilo que nós estamos envolvidos dentro da doutrina espírita, é provável que ele não tenha a religiosidade que eu tenho. Então, quem estava errado ali era eu. Eu estou conversando com vocês aqui, porque se eu cometer outro engano deste e outros enganos, não me defendam se eu estou errado. Façam análise fria. Não é porque eu sou o pai que eu quero ter a condescendência de vocês. Eu não quero. Se eu estou errado, eu estou errado. E eu tenho que me refazer e pronto, acabou. Porque se vocês cometerem o mesmo engano, não pense que eu vou protegê-las pelo engano que cometeram. Porque a gente recebe de conformidade com o que a gente faz. Isso é da lei. E o nosso vínculo é com Deus. E é com Deus também que a gente vai corrigir. Ou seja, a gente cria movimentos de bem-estar. Depende da gente. Então, são coisas que a gente tem que trazer para a nossa relação? São coisas que a gente tem que trazer. Quando a minha caçula estava com 4 anos, estava lá com os brinquedinhos, eu estava com a minha esposa brincando, conversando lá na cozinha, e ela com os brinquedos dela lá na cozinha. E aí, no momento que a gente estava lá conversando, ela largou os brinquedos dela no chão e já foi. Eu falei, Clarissa, volta os brinquedos, pode levar para guardar. Eu vou voltar agora, eu já te conheço. Não mudou não, tá? Hoje já tem 21, por onde ela passa, ela deixa sinais. Falei, volta e leva agora, leva agora. E aí ela chegou e falou assim, papai, você é chato, feio e bobo, tá? Aí minha esposa chegou e falou assim, filha, a gente não pode falar assim com o papai. Eu falei, meu bem, pode deixar. Pode deixar. Filha, faça o que eu te peço e não importa o que você pensa de mim. Eu não preciso do seu amor. Eu não preciso do seu amor. O meu problema é com Deus e não é com você. Se você gostar de mim, ótimo. Se não gostar, ótimo. Eu te amando para mim, basta. Faça o que eu te peço e eu fico bem com Deus.
Ela abaixou, pegou os brinquedinhos dela, guardou e foi saindo. Passado, a hora que ela saiu, minha esposa falou assim, meu bem, a menina só tem 4 anos, você está falando assim? Eu estou falando assim para que você também entenda que ela vai escutar isso até o final da vida dela. A gente tem que parar de virar instrumento de manipulação dos nossos filhos. Eles estão agravando e patologizando o estado de ansiedade no nosso estado íntimo. Quando eu coloco isso, a Organização Mundial de Saúde traz para a gente que nós temos no CID-10, catalogados, CID-10, 14.400 doenças. Entre elas, tem o estado ansioso patologizado. E os nossos filhos estão patologizando as nossas relações, porque eles vão nos manipulando, e eles não estão fazendo nada, e estão recebendo tudo. Então vocês imaginem, e a gente fica assim, mas será que não deveria fazer? E a gente vai favorecendo. O CID-10 tem 14.400 doenças. O CID-10 foi apresentado no ano de 89 para o nosso Congresso. Em 91 ele entrou em vigor o Código Internacional de Doenças e tudo está ali catalogado. Tudo está catalogado. Só que o CID-10 perdurou até 2019. Nós já temos o CID-11. O CID-10, 14.400 doenças. O CID-11, que foi apresentado para a Organização Mundial de Saúde em 2019, com previsão de entrar em vigor em 2022, janeiro de 2022, ele tem catalogado 55 mil doenças. Em 29 anos, quase quadruplicou o número de doenças no mundo. Doenças que a gente não encontra lá no CID-10. Nós temos aqui no CID-11, o dissecar das doenças. Você vai ver uma doença simples lá que se chama nomofobia. Nomofobia, está lá no CID-11. Aí você está assim, mas o que é uma pessoa nomofóbica? Uma pessoa nomofóbica é aquela que tem medo de ficar sem celular. Isso é patológico. Então, o nomofóbico está no CID-11, mas ele não está no CID-10. No CID-10, ele vai aparecer como transtorno fóbico ansioso. No CID-10. No CID-11, ele é nomofóbico. Nós estamos patologizando o quadro de relacionamento social como um todo, quando as nossas demandas não são atendidas. Nós estamos criando relações doentias. Quando a gente alimenta a ansiedade, ela vai aparecer com um movimento de dor. A dor, ela é um sintoma. E o sintoma é a nossa defesa. Você tem dor de cabeça, você tem dor no corpo, você está com dor nas juntas, está com dor no joelho, avalia se está excedendo as suas preocupações nas suas tarefas. Se você está com dor de cabeça, avalie as decisões que você precisa tomar e não toma. E a dor de cabeça dura 1 dia, 3 dias, 5 dias, vira 1 semana, vira 2, vira 5, vira meses. E você tem a dor e não cuidou, porque quando a gente tem como sintoma, aparece como defesa. É o seu movimento para se defender e não ter agravamento. Quando você não se cuida, o que era dor vira doença. A doença agora está somatizado.
E a somatização vai exigir desintoxicação. A dor é um sintoma, e o sintoma é a defesa. Mas se você não luta, se não muda, não lê a respeito, não vai atrás, não busca tratamento, a dor vira doença. A doença já é o processo de somatização do que antes era só um sintoma. E agora entra o processo de desintoxicação. Desintoxicação, o que é? Medicar. Aí a pessoa chega para mim e fala assim, Emerson, mas eu não gosto de tomar remédio. Eu não aguento esse remédio controlado. Não aguento, não gosto de tomar remédio controlado, não gosto. Ok, eu sei que você não gosta. Mas aqui, você toma refrigerante? Toma. Você come frutas, verduras e legumes? Como. Você come milho da latinha, ervilha, enlatados? Como. Você bebe? De vez em quando, assim, uma outra. Você toma leite? Tomo. O mesmo leite que saiu da vaca 3 meses atrás. Aqui a gente toma o leite que saiu da vaca 3 meses atrás, cujo fundo da caixa é envolvido com papel alumínio. A gente come frutas, verduras e legumes que têm agrotóxico. A gente come produto enlatado que está cheio de conservante. Toma o suco de caixinha que já foi colhido do pé há 3, 4, 5 meses e o fruto ainda chama Vale. Vale o quê? E tem outro que ainda fala que é da fruta. Qual fruta? O que menos tem naquela caixa é fruta, gente. E ele está cheio de conservantes. Tudo isso que é de prejuízo para o nosso organismo, a gente usa. Tudo isso que é de prejuízo. Na hora que chega o medicamento, com acompanhamento médico, com orientação, a pessoa começa a falar, eu acho que isso vai me fazer mal. Tudo isso faz bem. Aquilo que é exatamente para fazer o bem, segundo ela, vai fazer mal. E aí ela começa a tirar o medicamento que o médico passou e ainda pediu para ela voltar daí a 40 dias para monitorar. Então vocês veem que a própria pessoa dificulta o seu movimento de autoajuda. Dúvida? Boa tarde. Pode falar alto. Eu queria saber a relação do karma da solidão que a Joana diante enviou, né? Com a ansiedade, assim, não tem nada a ver com o karma de solidão, aquela estrutura toda, com a ansiedade. Sim. O karma da solidão não tem, não. Karma, não. Ela faz uma relação da ansiedade com o estado de solidão, porque muitas vezes a pessoa ansiosa e não cuida da sua ansiedade. Na segunda parte a gente vai passar como a gente deve se cuidar desses movimentos doentios, e aí a gente vai falar da ansiedade, do estresse e da depressão, porque esses 3 estados, eles estão acoplados, segundo a ciência médica, mas não necessariamente como um karma. O que acontece nessa relação? A pessoa que é ansiosa, ela vai ficando sozinha porque os outros vão isolando essa pessoa. Eles isolam-a porque eles não dão conta de conviver com o que é ansioso demais. Porque o ansioso tem uma questão que ela é grave para o ansioso. Ele é altamente reclamão. O ansioso reclama de tudo. Às vezes não falta nada, mas quando não falta nada, ele reclama de alguma coisa. Ele vai inventar. E tudo é reclamação. E associado a essa ansiedade, ele vai ter reclamação, o estresse, nervosismo, irritação e mau humor. Esses 5 itens vai acompanhar o ansioso, e aí as pessoas, quando vão encontrando, o Raul Teixeira tem uma colocação interessante. Ele fala que tem gente que é tão ansioso, tem gente que é tão difícil de você conversar com elas, que se você estiver andando na via pública e a pessoa está vindo de lá, você já atravessa o passeio, vai para o outro lado
E aí você chega lá do outro lado e a pessoa passa e você fala assim, oi! E a pessoa grita lá, oi! Enfim, ele falou, se você tiver a infeliz ideia de perguntar para essa pessoa como vai, essa pessoa te conta. Se você tiver a infeliz ideia na rua, você está apressado, está tudo apressado, o trânsito está apressado, cumprindo horário, e você pergunta para ela, e aí como é que vai? Não, foi bom te ver. Eu até precisava mesmo de conversar com alguém, não é com você. Quando ele fala com alguém, podia ser qualquer um, e você é a bola da vez. Você caiu na reta dele, e aí entra a sua ansiedade, entra a ansiedade dele. A ansiedade dele o afasta dos grupos. A ansiedade dele. Os grupos é que vão afastando-o. Está claro? Tranquilo? Então, na segunda parte, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Na segunda parte, nós vamos dar continuidade. Voltando ao nosso tema da menos ansiedade e mais serenidade, quando a gente fala menos, nesse momento é difícil a gente ficar sem ansiedade. Sem ansiedade. Mas imaginem vocês, o próprio Cristo coloca para nós a respeito de um bate-papo dele com Marta e Maria, e vocês vão lembrar de um versículo, quando no capítulo 10 de Lucas, a conversa deles vai do versículo 38 ao 42, mas no versículo 41 ele fala para Marta, a história é porque Jesus estava lá na casa de Marta e Maria, e as duas irmãs foram para receber Jesus e receber os discípulos, só que Marta estava atarefada com os afazeres da casa, envolvida com a limpeza da casa, envolvida com as pessoas que vinham para lanchar, porque lá Marta preocupada em fazer pão de queijo, né? Marta preocupada em servir um suquinho, um cappuccino, e Maria lá sentada ouvindo a fala de Jesus, e Marta foi ficando indignada, o cappuccino, olha, o pão de queijo queimando no forno, tá claro? O cappuccino, o leite fervendo, e Maria continuava sentada aos pés de Jesus. Aí na hora que Marta vê que Jesus estava bem tranquilo, ela fala, mestre, o senhor não está vendo que eu estou nessa correria aqui, cuidando da comida, limpando teia de aranha no cantinho da casa, recebendo visita, e Maria está sentada aos teus pés. Não se te dá que ela precisa me ajudar? E aí no versículo 41, Jesus responde para Marta, 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 estás ansiosa e afadigada por poucas coisas. Maria escolheu a melhor parte, da qual não lhe será tirada. Agora eu quero que alguém que estiver aí com o celular, olha para mim no capítulo 10, no versículo 41, se Jesus fala, estás ansiosa e afadigada por poucas coisas, ou está ansiosa e afadigada por muitas coisas? É uma pergunta, tá? Eu estou na dúvida, viu? Vocês não ficam olhando, achando que eu estou querendo, isso é pegadinha, não. Tem nada de pegadinha. Capítulo 10, versículo 41 de Lucas. Muitas coisas. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada por muitas coisas. Olha a fala de Jesus, se não é o que a gente vivencia no dia a dia. A gente fica ansioso e cansado com muitas coisas do dia a dia. O cansaço que a gente tem físico, o cansaço mental, nós nos envolvemos com diversas situações, gente. E tem situações que não tem necessidade daquele investimento todo que a gente faz. Tanto que, se a gente pegar o livro Reconstruindo Emoções, de Nise da Silveira, ela coloca para a gente, no livro, a Nise foi uma psiquiatra que conviveu conosco no século XX, desencarnou no ano de 1999, com quase 100 anos. Ela nasceu na primeira década do século XX. Ela conviveu conosco ela montou o Museu do Inconsciente no Rio de Janeiro.
18 anos depois dela ter retornado no plano espiritual, a Iraci Campos Noronha, do Rio de Janeiro, que é uma médium, ela foi psicografando na reunião que ela trabalha, na casa que ela trabalha, e no final do livro que ela psicografou veio a assinatura Nise da Silveira. Como veio a assinatura, aí é que ela foi pesquisar quem era Nise. Quando ela viu que era esta psiquiatra, uma referência na psiquiatria deste país, ela montou o Museu do Inconsciente, ela deu o caráter de normalidade para os pacientes psiquiatrizados que eram considerados quadros graves, sem retorno no tratamento. E aí ela pegou o livro que ela psicografou e falou, não é possível que a Nise está escrevendo através de mim. Primeiro, porque eu não sou na área de saúde. Segundo, que o Conselho de Medicina, os psiquiatras e o Conselho Federal de Psicologia, quando eu publicar isso aqui, vai bater com força. Eu vou deixar isso aqui guardado, não vou nem falar para ninguém, deixou o livro guardado lá. Passaram-se 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Divaldo Franco foi no Rio fazer uma palestra. Quando o Divaldo foi lá fazer a palestra, ele foi conversar com a Iraci Campos. Foi conversar com a Iraci e falou com ela assim, a Joana está me dizendo que tem um livro que está guardado e você não está confiando na psicografia. Pode confiar, é um trabalho da Nise. 18 anos depois dela ter retornado ao plano espiritual, ela pediu à espiritualidade a concessão para fazer esta obra para ajudar as pessoas que estão na Terra. A obra tem, no início do capítulo, ela fala de alguns quadros, entre eles sobre a ansiedade. E aí, no meio do capítulo, ela fala da presença espiritual, do ponto de apoio, e no final ela fala de tratamento. Neste capítulo, e agora eu estou fazendo referência ao capítulo 3 dessa obra, quando ela fala sobre a questão da ansiedade, ela coloca 4 aspectos que são importantes a gente trabalhar nos nossos movimentos, tanto no movimento espírita quanto nos movimentos sociais. O primeiro aspecto é quem está envolvido com a ansiedade, e aí eu vou ampliar essa colocação que eu vou trazer para vocês de Nise. É a mesma colocação que o médico psiquiatra francês, no livro Curar, ele vai colocar para nós da importância de Davi Servan. Ele vai colocar a importância de 4 pontos no livro Curar. Os 4 pontos que ele coloca no livro são os mesmos 4 pontos que a Nise coloca numa psicografia espírita. E a gente vê como que a ciência e a doutrina estão caminhando lado a lado. Só que ele amplia, ele coloca tanto para ansiosos, deprimidos e estressados. Ele coloca os 3 aspectos trabalhando juntos, que é importante a pessoa utilizar 4 aspectos no tratamento. A Nise faz referência a esses 4 aspectos no capítulo de ansiedade. Primeiro aspecto, acompanhamento medicamentoso. É importante que a pessoa tenha atendimento psiquiátrico. É importante que ela faça consulta. Se ela tem certeza que este é o quadro dela, primeiro passo, acompanhamento medicamentoso. Segundo passo, tanto o médico Davi Servan quanto a Nise da Silveira coloca. Segundo passo, acompanhamento terapêutico. Acompanhamento terapêutico. O médico Davi Servan, no livro Curar, ele coloca, os meus colegas psiquiatras não gostam de trabalhar com alguns profissionais da área da psicologia, mas eu não abro mão, depois de ter passado pelos campos de concentração do Camboja e de Kosovo, eu não abro mão de ter o apoio do acompanhamento psicoterápico, porque quem está envolvido com depressão, com ansiedade ou com estresse, está carregando uma quantidade de dor inenarrável. E inúmeras vezes nós psiquiatras, na fala dele, nós psiquiatras não temos na academia, nos nossos estudos, não temos a formação para fazer um movimento de escuta e precisamos do terapeuta para que ele faça esse movimento.
Então, eu não abro mão, embora ele coloque de alguns profissionais que preferem contar só com atendimento medicamentoso. Então, o primeiro, acompanhamento psiquiátrico. O segundo, acompanhamento terapêutico. A Nise, ela não fala em acompanhamento psiquiátrico, ela coloca acompanhamento técnico profissional competente da área. Ela não usa o nome profissional, acompanhamento técnico do profissional competente da área. Em terceiro, atividade física. Qualquer pessoa que esteja envolvido com essas três situações, a atividade física não é importante, é essencial. Atividade física. Ah, mas por que atividade física? Porque a atividade física, ela vai promover a produção de neurotransmissores, ela vai promover a produção de endorfina. Nessa produção, ela vai favorecer o sistema parasimpático. O sistema parasimpático, ele traz para a gente o equilíbrio. A atividade física faz esse movimento, a yoga faz esse movimento, a meditação faz esse movimento. As músicas, nós estamos ouvindo aqui, as músicas fazem esse movimento de promover o sistema, a área parasimpática, para equilibrar o simpático e sair daqueles movimentos de impulsividade, de agressividade, de contundência, de arrogância. Então, a gente precisa desse movimento. E a atividade física, ele coloca como essencial. E aí, a Nise, ela faz a seguinte colocação: é importante que a gente conte, inclusive, com o quarto e importante aspecto, atividade filantrópica. Ela fala na atividade filantrópica já dentro do movimento espírita, não dispensar o trabalho da fluidoterapia, não dispensar o envolvimento com a água fluidificada, não descuidar do culto no lar e não abrir mão de leituras na parte teórica. Na parte prática, se envolver com alguma tarefa que a pessoa sabe que ela pode se associar na casa, tarefa que ela dá conta e que a casa a recebe. O livro Curar, esse psiquiatra, ele coloca para nós da seguinte forma, ele diz assim: não sou religioso, mas trabalhando com grupos em campos de concentração, aqueles grupos que estavam envolvidos com depressão, com estresse ou com ansiedade e que se envolveram com acompanhamento medicamentoso, acompanhamento terapêutico e atividade física, tiveram respostas saudáveis. Entretanto, aqueles que fizeram esses três acompanhamentos e incluíram uma atividade filantrópica independente da religião, a resposta aconteceu de forma muito mais rápida e eficaz. Então, como vocês podem ver, nós temos o caminho. Tem uma mão levantando aqui. Nós temos um caminho. Já me perguntou, qual é o nome do médico francês? David Servin. David com D mudo no final, Servin. Tá? David Servin, o livro Curar. Tem mais gente perguntando ali, mas é porque está gravando, então diminui a ansiedade que o microfone está chegando. Continuou sem microfone. O nome do livro da Nise da Silveira chama-se Reconstruindo Emoções e ele está aqui na livraria que eu já vim passando pela banca ali. Não adianta pedir o meu emprestado. Tá claro? Tem coisas que quando eu desencarnar irão comigo. Eu acho que eu fui claro, não fui? Muito objetivo. Eu vou anotando. Depois que a pessoa está vendo tudo anotado, fala, você me empresta? Não. E a resposta, eu só vou ali embaixo tirar o xerox. Não, eu não tenho certeza nenhuma que você volta. Tá claro? Então, a gente coloca tanto a visão da psiquiatria quanto a visão da espiritualidade. Agora, olha que interessante. O historiador, escritor Terêncio,
ele teve uma vida curta. Ele nasceu no ano 185 antes de Jesus e ele desencarnou no ano 159 antes de Jesus. Ele viveu apenas 26 anos. Apenas 26 anos. E ele escrevia peças. Ele nasceu em Cartago, hoje na Tunísia. Mas ele foi para a Grécia, então ele é considerado um escritor grego. E na Grécia, os textos, os teatros, eles eram caracterizados pela comédia ou pela tragédia. E todos os textos dele eram conforme a cultura grega. Ou era comédia ou era tragédia. Mas ele tem colocações interessantes e entre elas, ele coloca para nós assim: sou humano. E por ser humano, tudo que vem do humano não me é estranho. Sou humano. E por ser humano, tudo que vem do humano não me é estranho. Então, quando a gente aprofunda nesse tema e a gente vê pessoas que estão com seu estado íntimo assolado por este sentimento, nós somos humanos. A gente não precisa de se assustar com aquilo que o outro está trazendo. A gente precisa se envolver com aquilo que a gente tem para oferecer, porque vai chegar um momento que o outro é que estará nos oferecendo. O próprio Terêncio, ele coloca para nós uma frase que a gente utiliza: enquanto há vida, há esperança. Quem falou isso foi Terêncio. Imaginem vocês, entre 185 e 159 antes de Jesus, na Grécia Antiga. E olha quantos séculos essa frase perdurou e a gente utiliza até hoje. Enquanto há vida, há esperança. E ele falava isso nos seus textos. Então, enquanto nós estamos envolvidos com o movimento de estudo, de trabalho, de aprofundamento, o que a gente pode oferecer? O que a gente pode oferecer? Quando Jesus coloca para nós: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, por que a gente está construindo preocupações? Elas não chegaram. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos muito interessante, eles colocam que dos 100% de coisas que a gente planeja, dos 100%, 70% não acontece nada. Desculpem, 75% daquilo que a gente planejou não acontece nada, nada. Dos 100 que a gente planejou. 15% acontece só uma partezinha. E os outros 10% acontecem. Resumindo, dos 100% de coisas que a gente planeja, 10% acontece. O que nós estamos fazendo? Alimentando ansiosamente os 90% que não irão acontecer. Imagina que relação desastrosa a gente tem conosco. E a gente fala assim: é uma preocupação com o futuro. Ah, não, preocupação é excessiva, insatisfação. É verdade. E a gente vai gerando insatisfações no nosso estado íntimo, conforme coloca para nós, no livro Renovando Atitudes, Hamed, no capítulo 50, intitulado Tuas Insatisfações, ele vai colocando dos movimentos autodestrutivos que a gente vai fazendo ao longo de uma vida. E ele vai colocando nas diversas relações. E ele fala na relação profissional, na relação familiar, no movimento conjugal e no movimento pessoal, trazendo tanto nas questões financeiras, materiais, acadêmicas. Ele vai falando em um texto, tuas insatisfações. Então imaginem como que nós estamos fazendo movimentos destrutivos. Agora, olha que curioso. Machado de Assis, ele colocou para a gente, muita gente conhece, muita gente já leu o livro, talvez não lembram desse trechinho, no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Lembram do livro? Ele é da nossa época, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele coloca por volta do capítulo 6. Por volta do capítulo 6, ele coloca para nós que não é para a gente confiar na alegria presente.
porque toda alegria presente é uma felicidade que traz, atenção, uma gota da baba de Caim. Essa alegria presente, momentânea, não pense que isso é algo permanente, porque toda alegria presente, toda pessoa envolvida com essa felicidade aparente, traz uma gota da baba de Caim. O que Machado de Assis está dizendo para nós? Quando fala em baba de Caim, ele está dizendo que todos nós temos os nossos envolvimentos negativos. Todos nós temos os nossos envolvimentos de perversidade, de dor, de tristeza, de solidão, todos nós. E também temos movimentos de alegria, de prazer, de confraternização, de solidariedade, de crescimento, de empatia. Todos nós temos. Então, ele coloca de tal maneira que é para a gente favorecer o discernimento e não ficar se envolvendo e achar que ali é um ponto de referência final. Não é um ponto de referência. A gente vive situações de tristeza, e daí a pouco a gente vive situações de alegria, e depois tem situações de dor, depois tem situações de cura. Por que nós temos essas situações? Porque a gente está lutando para se libertar e não somatizar esse estado doentio. Não somatizar. Então, quando a gente pega essas colocações, nós estamos tentando favorecer como se libertar do movimento ansioso que a gente traz na Terra. Imaginem vocês que nós temos oportunidade no dia a dia para tudo. Nós temos oportunidade para fazer o bem, temos oportunidade para fazer o mal. Nós temos oportunidade para ajudar, nós temos oportunidade para destruir. O problema maior que nós estamos vivendo hoje aqui na Terra chama-se acomodação. Acomodação. Então, se a gente está com um movimento de dor, o que a gente precisa fazer? Qualquer doença, atenção, qualquer doença, embora Davi Servan colocou 3 aspectos de 3 doenças, fazendo referência ao estresse, à ansiedade e à depressão, qualquer doença, não descuide de se envolver com pensamento positivo e proposta para o trabalho. Não descuidemos. Porque o pensamento negativo, ele vai assolando no nosso estado íntimo e daí a pouco ele se alicerça dentro de nós. Daí um tempo, tudo que a gente gostaria de fazer, a gente foi encostando de lado e a gente até gostaria, mas a gente não fez. E aos poucos a gente vai ficando à toa, sem se envolver com absolutamente nada que é útil. Ah, mas como é que a gente faz para se envolver com o útil? Avalia o que está chegando no seu caminho. Avalie o que está chegando na sua estrada. Não desistir. Ah, mas a terra... Emerson, teve gente que me perguntou, Emerson, olha o estado que as coisas estão. Você acha, Emerson, olha o estado que está. Você acha que vai piorar? Eu achar? De forma nenhuma. Eu tenho certeza. Vai piorar. Emerson, mas já está ruim, meu filho, todo fundo tem porão. Vai piorar. Mas por que você acha piorar? Eu não acho nada, eu li lá no Livro dos Espíritos. Na pergunta 784 do Livro dos Espíritos, ele coloca que para melhorar tem que piorar. Para melhorar tem que piorar. Ficou clara a resposta ou restou dúvida? Depois vocês vão ler lá. Então, no finalzinho da resposta, ele fala que vai piorar. Eu que vou falar, não, gente, vai melhorar. Agora, nós estamos em condições de melhora. E aí, no livro Ilumina-te, a Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco, no capítulo Serenidade, ela coloca isso. Nós, e aí ela falando nós no movimento espírita, nunca estivemos num movimento tão favorável para fazermos a construção do nosso estado íntimo sem vacilos. Nunca tivemos. No capítulo intitulado Serenidade, do livro Ilumina-te, nós nunca tivemos um movimento tão favorável. Não tem gente, vocês já escutaram, quando não, já falaram, não aguento mais, agora eu vou deixar isso para outra encarnação. Tem gente adiando o problema dessa já para outra, ele nem sabe o que ele vai receber na outra, ele nem sabe, de repente a outra vai estar tão pior, vai ter que vir somado com o que ele deixou nessa.
Olha a condição que nós estamos, olha o estado que nós estamos. Nós temos saúde física, temos saúde mental, temos lucidez, discernimento, família, amigos, relacionamentos, tudo nos favorecendo. O que mais que está faltando? A gente está se acomodando. Então, fugir da acomodação e abraçar a luta, porque senão nós vamos perder mais uma oportunidade. A palavra oportunidade, ela vem do latim obiportus, obiportus. Obiportus porque os romanos, quando eles estavam indo para a navegação e tinha um vento favorável, esse era o nome do vento que os romanos davam quando a navegação estava voltando para o porto. A navegação que o vento levava para o porto se chamava obiportus. Obiportus significa aproveitar o vento favorável. Por quê? Era o vento favorável para levar aquela navegação para a terra firme. Levar a navegação para a terra firme, surgiu a palavra porto, de obiportus. Da palavra porto surgiu a palavra porta. Porque o porto é a porta para encontrar a terra firme. O porto é a porta para encontrar com a família. O porto é a porta para encontrar com os amigos. O porto é a saída para outro caminho. Daí surgiu a palavra oportunidade. Estamos com o vento mais favorável da nossa navegação aqui na terra. É hora de aproveitar. É hora de aproveitar. O que está faltando para nós? Com tudo que a gente escuta, que a gente lê, que a gente aprende, que a gente assimila, com tudo que a gente faz. Imagina vocês, a espiritualidade ensina para a gente, no final disso tudo, ensina para a gente sobre meditar. Joana de Ângeles, ela coloca para nós da importância da meditação. Ela fala assim, a oração é a nossa conversa com Deus. Mas a meditação é a resposta de Deus para os nossos corações atribulados. Quando a gente ora, a gente fala com Ele. Quando a gente medita, a gente escuta Deus. Meditar é a gente ter alguns minutos para refletir, gente. Vamos pegar um exemplo para refletir na natureza. Tenha uns minutinhos. E aí a gente fica pensando como fazer isso acontecer. Antes que a gente divulgue para vocês a forma que nós vamos trazer esse entendimento, eu queria contar uma historinha antes da música que eu me lembrei dela. Vou contar da nossa meditação. Estávamos lá em Piúma, eu, minha esposa e minhas filhas. 2 filhas, na época não tinha terceira. E aí a gente saiu de lá, estávamos em Piúma, e estávamos numa região que se chamava Monte H. Monte H. Eu não entendi por que lá se chamava Monte H, porque era só uma montanha. Era uma montanha. Não sabia por que lá se chamava Monte H, mas estávamos lá, década de 90, final da década de 90. E aí, eu tenho o hábito em Belo Horizonte, eu acordo entre 4h20, 4h40, todo dia. Independente de despertador, não preciso de despertador, não sei nem colocar o despertador no celular. Se eu deitar 1 hora, eu vou acordar nesse horário. Se eu deitar 11 horas, eu acordo nesse horário. Normalmente eu deito entre 11 e 11h30. Deu 4 e pouquinho, eu já estou levantando, vida que segue, graças a Deus estou vivo no corpo, e vida que... Pronto. Quando a gente viaja é a mesma coisa. E aí eu acordei, todo mundo dormindo, fui para a praia, fui caminhar. E aí quando eu fui caminhar, 7 horas eu voltei para a pousada. Voltei para a pousada, minha esposa estava acordando e falou assim, onde você estava? Eu falei com ela assim, meu bem, eu fui ver Deus. Ela falou, você foi ver Deus? Eu fui ver o sol nascer atrás do mar. Eu fui ver Deus. Ela falou, Emerson, Deus dorme. Você que é doente, Deus dorme, Ele já construiu o mundo em 6 dias, descansou no 7º, Emerson, Deus dorme, você que não é normal. Eu falei assim, eu fui ver Deus, você quer ir comigo amanhã? Eu te chamo. Emerson, se eu precisar de acordar essa hora para ver Deus, eu não quero ver Deus nunca na minha vida. Nunca, eu não quero ver Deus. E no dia seguinte eu fui, no outro dia eu fui, e aquela semana eu encontrei com Ele todos os dias.
2 anos depois, um casal de amigos estiveram lá. E eles me trouxeram um prospecto da cidade, e lá estava escrito no prospecto H. Na linguagem dos índios puris que habitaram aquele lugar, H significa lugar de ver Deus. Então, quando a gente não está dando conta de fazer o movimento de sintonia, que a gente entre no movimento de reflexão, porque ele vai se apresentar para nós. H, lugar de ver Deus na linguagem dos puris. Deus vai se apresentar para nós. E aí, quando eu coloco para vocês a fala da Joana de Ângeles, de oração e meditação, Joana de Ângeles, ela fala da importância de nós associarmos. A gente muitas vezes está esquecendo de orar, e a gente passa a rezar, e repete, e repete, e repete. Mas a gente gostaria de deixar para vocês a oração que vai atender às nossas reflexões dentro desse movimento de meditação. Não fique preso apenas com a oração. Escuta a presença de Deus na sua vida. Escuta. Faz movimentos de autocura. Se permitam a presença da espiritualidade. A gente é intuído todos os dias, o tempo todo, para fazermos esse movimento de autoajuda. A gente só não é ajudado quando a gente não abre o canal de acesso. E o poema falando sobre Deus coloca para nós assim: quem foi que fez o sol, tão vivificador, com sua luz tão brilhante, cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo, da eterna ciência que equilibra os mundos, dos micro-organismos em desenvolvimento aos orbes gigantescos em deperecimento, do átomo à nebulosa, da ameba ao serafim, e a origem das coisas que nunca terão fim. Quem foi que fez a virtude impoluta que não se modifica? E a possante energia que a tudo vivifica? Quem foi que fez a primavera, o outono, o inverno, o verão? Fez a chuva, o vento, o raio e o trovão, o perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar, o infravermelho, o ultravioleta, e fez da lagarta surgir uma bela borboleta, os clarões da luz do sol, do pôr do sol, o cantar do rouxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa do inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade incrível à pulga saltitante e fez o passo lerdo e tardo do elefante? E o colibri, com nímia sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco, o fogoso corcel, e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez a ostra, o golfinho, o tubarão, a baleia, e fez a engenhosa aranha tecendo a sua teia? E o instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade e um elo mais acima, a nossa humanidade, e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundos que nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arcangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é essa que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista ímpar e inimitável, sublime e ilimitado, me ponho de joelhos e contemplo abismado, e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada e paga sem dever, e a tudo movimenta sem nunca se mover? Formando e transformando, criando e agindo, governando e dirigindo, quem tem tanto poder? Pergunta a outras vozes: quem pode me dizer, eu vos peço, queridos irmãos meus? E as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus.